Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui atualizar as últimas negociações. A do Félix Torres é a mais próxima de um final feliz, mas agora há pouco teve uma novidade. O presidente do Corinthians, o senhor Osmar Stabile, acho que esse é o sobrenome dele, tá? Que é o novo presidente, entrou na vaga do impeachment lá e tudo mais. Ele falou sobre a ida do Félix Torres ao Inter. Ele falou o seguinte, ó, evoluiu, ponto importante. Existia uma dívida também com ele, né? E essa dívida a gente apresentou a ele uma forma de pagamento que nós conseguimos cumprir. Agora está na mão dele aceitar ou não a nossa proposta. É isso aí. Se ele aceitar, pode ser liberado. Não tem problema nenhum. Nós temos aqui a declaração oficial, com aspas e créditos, ao presidente do Corinthians dizendo, olha, gente, vamos lá, existiu uma dívida com ele. O cara foi contratado pelo Santos Laguna, não pagaram o que deviam para o empresário, pelo que eram 2 milhões de reais para o empresário dele, não pagaram o Santos Laguna, é uma confusão, o Corinthians também está todo enrolado. E o presidente está abrindo mão, ele vai ser liberado, os caras contrataram o Gabriel Paulista, só que ele ainda não aceitou a forma com que essa direção vai pagar o jogador e seu empresário pelas dívidas que existem com eles. Mas, dando tudo certo, o Inter contrata o Félix Torres, o primeiro zagueiro pela direita. Há informação de que um outro zagueiro pela direita ainda poderá vir, mas o mercado colorado está complicado. O outro jogador na pauta é o Alejandro. Eu até falei aqui, errei, enfim, erro é erro, tem que assumir. Eu disse, o Alejandro pagou a multa para ir pro CSKA, ele estava emprestado para o Vitória, foi artilheiro do Brasileirão e pertencia ao Red Bull Bragantino e ele pagou a multa de 5 milhões de reais. Na verdade era 5 milhões de euros. E, obviamente, quem paga a multa é o jogador pela legislação, mas quem bota o dinheiro é o CSKA e tudo mais. Há um sinal verde para o avanço, mas o jogador ainda não conseguiu conversar com o CSKA. O CSKA contratou um outro reforço para o lugar dele, mas não há uma liberação. Eu estava até vendo aqui os números, 15 jogos, 1 gol, 2 assistências acho que é Premier League que chama, né? Na primeira divisão no Campeonato Nacional, no Russão deles lá. 15 jogos, 1 gol, 2 assistências, tá? 44% dos minutos que ele teve em campo foi como titular, o restante reserva. Então ele é mais reserva do que titular. 15 jogos, 1 gol, 2 assistências. Tem um gol na taça também, né? Na Copa da Rússia, na Taça da Rússia, enfim, que seria a Copa da Rússia deles, como se fosse, né? Mas é Taça da Rússia lá, da Rússia lá. 1 gol. 2 gols no ano, 2 assistências em 20 jogos. Não é um número muito expressivo, mas é o centroavante que o Internacional quer, que tem, enfim, uma possibilidade de acontecer. Então essa é a atualização que nós temos, ainda não fechou, mas é este o nome que se fala. Gente, olha só, o dia hoje foi da polêmica sobre Vitinho no Santos. Sim, Vitinho, a primeira informação que bombou é: o Vitinho está indo para o Santos, assinou um pré-contrato e vai tentar a liberação antecipada com o Internacional. A partir desse momento, a direção do Inter disse, não, peraí, a história não é bem assim. Tá saindo lá em Santos, mas não é por aí que a banda toca. Eu não fui comunicado de nada. E a verdade é que, se assinar um pré-contrato, quem tem que ser comunicado é o Dinamo Kiev, que é o dono do jogador. O Inter tem contrato com ele por aquela normativa da FIFA até a metade do ano, mas seria o dono do jogador que tem que ser anunciada a situação. Mas, enfim, o próprio Santos partiu do Santos a iniciativa dos principais dirigentes lá de começar a responder os repórteres, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, dizendo, olha, nós não assinamos nada. É um jogador que está na lista de possibilidades, que foi oferecido, segundo a versão deles, que foi oferecido e que nós estamos observando a situação. Agora há pouco saiu uma nova versão, dizendo que, olha, inclusive lá em Santos se descobriu isso e aqui a gente também está recebendo a mesma coisa. A negociação foi assim, o Vitinho conversou com o Santos, acertou, apalavrou, encaminhou um contrato de 3 temporadas. Ficou encantado com a possibilidade de jogar com o Neymar e disse, poxa, eu quero. E o Santos disse, tá bom, eu vendi o Guilherme, preciso de um ponteiro, vou te contratar. O negócio estava caminhando para isso, para a assinatura do contrato, que ainda de fato não foi assinado pelo que eu tenho. Aí, como minha informação, não foi assinado. Vieram aqui e falaram com o Internacional. Inter, e aí, olha só, o Vitinho tá conseguindo, tentando fazer a liberação porque ele vai pro Santos, assinou lá, já acertou lá uma situação. O Inter, então faz o seguinte, se tu assinar um pré-contrato
sem falar comigo, eu não posso impedir, porque tu tá ficando livre do contrato, sequer é meu, mas eu posso te colocar para treinar separadamente, afastado do grupo e te esfriar por 6 meses. E aí o Vitinho deu um pé para trás e disse, não, peraí, então vamos conversar. Esta é a última atualização deste negócio. Que tem o Santos na parada, que o Santos quer o jogador, isso é fato. Que existe algum princípio de acerto lá com um contrato melhor de 3 anos, Neymar e mais dinheiro do que o Inter, também é fato. Agora, não é fato que ele assinou, a informação mais precisa que eu tenho para te passar é que ele ainda não assinou, mas também tem esse bastidor. Olha, ele disse pro Inter, tô acertado, vou assinar, me libera antes, podemos conversar sobre isso? O Inter, não só não te libero, como se tu assinar um pré-contrato, eu vou te esfriar. Tu vai, no mínimo, não vou dizer treinar em Alvorada, que é muito forte, mas não vai ser aproveitado, vai pro final da fila e eu vou esfriar a tua carreira justamente no momento que tu tá novamente em ascensão. Aí a coisa muda de lugar e este é o patamar que nós estamos no momento. Uma outra informação importante diz respeito sobre Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, que desde quando ele jogava no Cruzeiro, o Inter duelou com o Palmeiras para contratá-lo. Ele acabou não performando lá, não deu tão certo e agora o Inter quer ele para ser contratado. O Palmeiras resistiu num primeiro momento, que não tinha muito atacante, tá fazendo seus reforços e abre a possibilidade. Hoje se falou o seguinte, olha, o Inter não desistiu e quer este atacante por empréstimo com opção de compra. Ainda não tem o acerto e já se cogita o seguinte, tentar com o Palmeiras uma negociação para troca de jogadores. Eu não faço ideia de nenhum jogador que pode ser trocado pelo Bruno Rodrigues. É óbvio, tu vai entrar agora para qualquer palmeirense, já tem cara na rede social dizendo, me dá o Bruno Gomes lá do Inter, ou quem sabe vamos tentar um jogador do Inter que joga aqui. Cara, vamos lá, né? O Bruno Gomes foi comprado, acho que é 25 milhões de reais que o Palmeiras pagou na época para o Cruzeiro, pagou bem até o jogador, Bruno Gomes não, o Bruno Rodrigues, né, que é o atacante. Mas o Bruno Gomes foi o melhor jogador da temporada passada no Internacional. A direção não vai liberar tão fácil assim. Esta é a última atualização que temos sobre esse negócio. O interesse do Inter não morreu, o Palmeiras está cogitando fazer um negócio, o Inter não tem dinheiro, muito menos para satisfazer o Palmeiras, se fala em troca de jogadores. Mas quais? Quais que os caras vão querer aqui? Aí eu não tenho como te falar. Duas rapidinhas aqui, tá? A primeira, sobre 2 jogadores da base. O Diego Cousin, que é aquele atacante que fez o gol, sem querer querendo, no segundo gol do Inter, mas que tem participação decisiva, estreou com a camisa do Internacional, ele pertence à Chape, está emprestado até o final do mês por aqui. O Internacional já tem cláusula de compra para comprar 70% dele, mas quer negociar isso com a Chapecoense. Provavelmente vai fazer. Nós não sabemos valores, mas sabemos que o Inter quer negociar essa questão. Assim como a direção está negociando com o Goiás e acertou a compra do Raikkonen, atacante que também jogou com na estreia do Campeonato Gaúcho. O Raikkonen pertence ao Goiás. A cláusula vai ser 2 milhões de reais a compra, tá? Tinham várias versões, a mais recente é 2 milhões de reais. O Inter está acertando com o Goiás a forma de pagamento, e não é só a forma parcelada. O Inter está dizendo para o Goiás que talvez pode mandar jogadores para lá. Olha, te mando jogadores emprestados, te mando jogador que eu pago o salário, faz alguma composição até completar 2 milhões de reais pelo Raikkonen. Isso está sendo negociado entre as partes, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.